Durante muito tempo, essa história foi reduzida a poucas linhas em livros de história regional. Para muitos brasileiros, ela simplesmente nunca existiu. Não caiu em provas de vestibular, não virou filme, não ganhou grandes monumentos. Mas no interior de Goiás, na década de 40, algo extraordinário aconteceu. Camponeses pobres, quase invisíveis aos olhos do país, desafiaram fazendeiros poderosos, resistiram à repressão armada e chegaram a conquistar algo impensável para a época: o direito de permanecer na terra. O que veio depois foi perseguição, mortes e silêncio. Hoje, nos Sombras da História, você vai conhecer o massacre de Trombas e Formoso, uma das revoltas camponesas mais importantes, vitoriosas, por um breve período, e justamente por isso, uma das mais apagadas da história do Brasil. Para entender o que aconteceu em Trombas e Formoso, é preciso voltar no tempo e observar o Brasil que surgia após a Segunda Guerra Mundial. O discurso oficial falava em desenvolvimento, progresso, modernização. As cidades cresciam, a indústria avançava e o país tentava se apresentar como uma nação em ascensão. Mas esse crescimento tinha endereço certo e definitivamente não era o campo. No interior de Goiás, longe das capitais e dos centros de poder, milhares de famílias camponesas ocupavam terras devolutas, terras que, no papel, pertenciam ao Estado, mas que na prática estavam abandonadas. Não havia cercas, não havia fazendas produtivas, não havia presença do governo. O que havia era mato, distância e abandono. Essas famílias chegaram com quase nada. Construíram casas de barro, abriram roças com as próprias mãos, plantaram para comer e trocar, criaram escolas improvisadas, redes de ajuda mútua, relações baseadas no trabalho coletivo. Não tinham títulos de propriedade, mas tinham algo muito mais concreto: anos de trabalho, de suor e de vida investidos naquele chão. Durante muito tempo isso não incomodou ninguém, até que incomodou. Com o passar dos anos, aquelas terras começaram a ganhar valor. Estradas foram planejadas, a região se tornou estratégica. E o que antes era visto como mato sem dono, passou a despertar o apetite de grandes fazendeiros, grileiros profissionais e políticos locais. Foi aí que a lógica do poder entrou em cena. De repente, documentos começaram a surgir do nada. Registros antigos, escrituras, suspeitas, papéis carimbados que ninguém nunca tinha visto. Terras ocupadas há décadas por famílias camponesas agora tinham donos. Donos que não moravam ali, não plantavam ali e nunca haviam colocado os pés naquele chão. As ordens de despejo começaram a chegar. Famílias inteiras foram informadas de que deveriam sair, abandonar roças, plantações, cemitérios improvisados onde estavam enterrados seus mortos. Quem não obedecesse seria retirado à força. Era a velha história brasileira. A lei aparecendo apenas quando interessava aos poderosos. Mas dessa vez algo diferente aconteceu. Em vez de aceitar o destino imposto, os camponeses decidiram resistir. Essa decisão não foi simples nem imediata. Havia medo, havia dúvidas, havia o peso da desigualdade. Do outro lado estavam homens armados, dinheiro, influência política. Mas havia também algo que os camponeses aprenderam ao longo dos anos. Juntos, eles eram mais fortes do que pareciam. Começaram a se organizar coletivamente. Criaram associações, assembleias, sistemas de aviso. Se jagunços aparecessem, todos ficariam sabendo. Se uma casa fosse atacada, a comunidade inteira reagiria. A resistência em Trombas e Formoso não foi apenas armada, ela foi profundamente política. Os camponeses buscavam reconhecimento legal,
denunciavam abusos, tentavam dialogar com autoridades, chamavam a atenção da imprensa. Eles não estavam lutando apenas contra um despejo. Estavam lutando pelo direito de existir. A resposta dos grandes proprietários foi rápida e violenta. Jagunços armados começaram a circular pela região. Homens pagos para intimidar, ameaçar e matar. Casas foram incendiadas durante a noite. Plantações destruídas. Lideranças camponesas passaram a ser caçadas como criminosos. O clima era de guerra não declarada, mas ao contrário do que muitos esperavam, os camponeses não fugiram. Em vários confrontos, conseguiram expulsar pistoleiros, desarmar invasores e manter o controle do território. Conheciam a região, tinham apoio da população local e estavam lutando pela própria sobrevivência. Por um momento raro na história brasileira, os de baixo venceram os de cima. Isso foi imperdoável. O sucesso da resistência camponesa incomodou profundamente as elites locais e o governo estadual. Trombas e Formoso se tornaram um exemplo perigoso. A prova viva de que trabalhadores rurais organizados podiam desafiar o poder dos latifúndios, romper a lógica da submissão e conquistar direitos na prática. A partir desse ponto, a repressão deixou de ser apenas privada. O Estado entrou em cena. Tropas policiais foram enviadas à região sob o pretexto de restaurar a ordem. Mas não havia desordem. Havia organização popular. O verdadeiro objetivo era desmontar a resistência, punir os líderes e deixar um recado claro. No Brasil, pobre organizado é tratado como inimigo. Confrontos armados se intensificaram. Camponeses foram presos sem mandado, torturados em delegacias, mortos em emboscadas, muitos simplesmente desapareceram. Corpos nunca foram encontrados. Famílias nunca receberam respostas. O número exato de vítimas nunca foi oficialmente registrado. E isso também não foi por acaso. Mesmo sob extrema violência, a resistência não desapareceu imediatamente. O conflito ganhou repercussão nacional. Intelectuais, jornalistas e setores da esquerda começaram a denunciar o que estava acontecendo no interior de Goiás. Pela primeira vez, Trombas e Formoso ultrapassaram as fronteiras regionais. Sob pressão, o governo federal foi obrigado a agir. Parte das reivindicações camponesas foi reconhecida. Algumas áreas foram regularizadas. O poder dos grileiros foi temporariamente enfraquecido. Por um breve período, parecia que aquela luta histórica poderia ter um desfecho diferente. Mas a história do Brasil raramente permite finais felizes. Quando os pobres vencem. Com o golpe militar de 1964, tudo mudou novamente. O que restava da organização camponesa passou a ser vista como ameaça subversiva. Muitos líderes de Trombas e Formoso foram perseguidos outra vez. Alguns presos, outros forçados ao exílio, muitos condenados ao silêncio. A memória do movimento foi apagada de forma deliberada. Livros deixaram de mencionar o episódio. Escolas não ensinaram. Arquivos foram ignorados. Trombas e Formoso desapareceram da narrativa oficial, como se nunca tivessem existido. Mas existiram. E venceram. Ainda que por pouco tempo, o massacre de Trombas e Formoso não foi apenas um conflito por terra. Foi uma demonstração clara de como o Estado brasileiro reage quando os pobres se organizam e desafiam estruturas de poder profundamente enraizadas. Primeiro vem a criminalização, depois a repressão. Por fim, o esquecimento. É um roteiro que se repete.
ao longo da nossa história. Hoje, poucas pessoas sabem que por um breve período, camponeses venceram, que resistiram, que obrigaram o Estado a recuar e que pagaram um preço altíssimo por isso. Trombas e Formoso não viraram símbolo nacional justamente porque lembram algo incômodo. A luta por terra no Brasil sempre foi tratada como caso de polícia, nunca como questão de justiça. E se essa história quase desapareceu, quantas outras também foram apagadas? Quantas resistências populares foram derrotadas não apenas pela força das armas, mas pelo silêncio da história oficial? Aqui, no Sombras da História, nosso compromisso é revelar essas histórias esquecidas, trazer à luz aquilo que foi enterrado por conveniência, medo ou interesse político. Porque enquanto essas histórias permanecerem ocultas, as sombras continuarão existindo. E também é uma forma de resistir.